Mesmo o Scrooge já tendo tido outras experiências para mudar, como por exemplo, quando a coelha veio e o primeiro espírito e colocou bastante luz para ver se ele parava de ser cego e enxergava a realidade de outra forma, ele não tinha mudado, por mais intensa que fosse aquela luz. Por isso ele precisava ainda de outras experiências e era o que ele estava tendo com o espírito de Natal presente. Sabe por quê? Se você reler a página 83, está falando assim, ó, que quando o Scrooge percebeu que o espírito de Natal, da esperança, do presente, ele mudava de tamanho, se adaptava, ele ia em todas as casas, grandes ou pequenas, ele pensou assim, ó, será que o espírito de Natal presente está fazendo isso, mudando de tamanho, só para mostrar que ele é poderoso? Ou será que ele está fazendo isso porque ele é gentil, amável, tem compaixão pelas pessoas, tem pena, né? E tá querendo agradar todo mundo no Natal. E ele pensou dessa forma por quê? Porque a cabeça dele era assim, tá? Apagada. A cabeça dele pensava que a vida é uma disputa pelo poder. Para você mostrar que você é sempre maior, que você é mais poderoso, que você parece um super-herói em disputa, para você competir, que você é o melhor. Ele pensava que era isso, porque ele vivia disputando poder para ter mais dinheiro, né? Então ele ficou pensando que talvez o espírito do Natal estava fazendo isso para mostrar que era um super-herói poderoso, mas não era isso, né? Ele fazia isso porque ele estava espalhando a esperança. E aí, quando eles chegaram no subúrbio, lá na casa do Bob Cratchit, que era o funcionário dele, o espírito do Natal pegou sua cornucópia, que tinha aquele fogo vermelho, que esquentava, aquecia o coração das pessoas no Natal, pegou um pouquinho aqui e jogou na frente da porta do Bob. E o Scrooge ainda falou assim, nossa, por que será que o espírito do Natal fez isso? O Bob tem uma casa de 4 cômodos, pequenininha, e ainda mereceu ser abençoado assim pelo espírito do Natal? Então ele ficou pensando isso. Tinha muito que aprender em Scrooge. Mas vamos para as experiências que ensinam. Aí eles chegaram nesse limite da porta e quando eles entraram na casa do Bob Cratchit, o Bob não estava lá. Eles ficaram só observando. Quem estava lá era a mulher dele, a Belinda. A Belinda, ela estava com uma roupa a melhor que ela tinha, mas não era uma roupa nova, era uma roupa velha. E a gente via isso porque antigamente quando a roupa furava, que as pessoas tinham uma, 2 roupas só, tá? A pessoa furava, aí fazia aquela costura em cima, entendeu? Para tampar o furo. E as mulheres usavam fita para fazer isso, porque a fita era mais barata para comprar. Então tava lá a Belinda com uma roupa assim, uma filha dela com uma roupa assim, arrumando o grande almoço de Natal. E também tava lá o Peter, que era um dos filhos do Bob Cratchit. O Peter tinha colocado uma camisa do pai dele para o grande almoço de Natal, porque seria a melhor roupa que ele tinha. Só que como não era do tamanho dele, era do tamanho do pai, a camisa ficou grande e a cabeça dele ficou até escondida. Sabe quando a gola vem para cima assim, ó? Então ele ficou assim, só que ele estava se sentindo super elegante. Ele queria até ir pro parque para mostrar para as outras crianças que ele estava vestido assim, com essa pompa toda. Porque o que realmente tem valor é aquilo que gera sentimento, não é necessariamente o que é comprado, deu para entender? Então ele estava se achando o máximo com aquela roupa. E aí tinha também as 2 crianças menores, veja que é uma casa pequena com um monte de gente, certo? Tinha as 2 crianças menores, um menino e uma menina, vieram correndo. Eles estavam eufóricos, porque eles estavam sentindo aquele cheiro do quê? Que vinha lá de fora da rua. Das comidas do Natal, o cheiro das padarias, assando as coisas. E naquele dia era especial, porque eles iam comer uma coisa que eles nunca comiam. O ganso recheado de Natal que vinha da padaria. É igual a gente, mais ou menos no... Você não come
com frequência aquele frango recheado com farofa da padaria ou alguma carne especial no domingo. Só que como eles eram pobres, eles não podiam comer não. Aquele era um dia especial que eles iam comer tipo frango de padaria, mas para eles era o ganso recheado, entendeu? Então, já tava vindo aquele cheiro de fora, as crianças estavam eufóricas, doida, queria muito e tal. E cadê, mãe? Cadê todo mundo? Vamos começar. E a mãe falou, não, mas ainda não chegou o seu pai. O Tinitim, que era o irmão menor ainda. E também a Marta, cadê sua irmã e tal? Aí, de repente, chega a Marta. Oi, mãe, tudo bom? Ela era uma moça, já filha, olha o tanto de gente que tinha lá. Ai, Marta, você demorou, o que aconteceu? Ai, mãe, desculpa, é que eu estou trabalhando agora numa chapelaria onde vende chapéu, que antigamente eu já usava chapéu, era da moda, né? E eu tô aprendendo a fazer chapéu, trabalho até tarde, ó. Tá vendo? Escrava do trabalho. Trabalho até muito tarde, não tem jeito. E fiquei lá na chapelaria e me atrasei, desculpa. Não, importante que você veio. Mas agora vai se esquentar lá na lareira, porque você vinha do inverno intenso, né? Aí ela foi se esquentar na lareira. Daí veio os irmãos. Não, Marta, não. Você tem que se esconder pro papai e o Tim achar você quando eles chegarem. Porque era brincadeira que enchia de esperança as pessoas no Natal. Entendeu? A interação. Então ela foi se esconder. Aí, de repente, chega Bob, o pai, Bob Cratchit, só que ele não estava sozinho. Ele estava com seu cachecol, que vocês viram no capítulo 1, que tinha 1 metro de cachecol, porque ele não tinha, sobretudo, aquele casacão igual o Scrooge para se proteger do frio. Ele tinha coitado, só um cachecol, certo? E ele estava voltando da missa de Natal, daquela manhã, com seu filho, Tinitim. Tinitim era uma criança que tinha uma deficiência. Tinitim não andava. Tinitim era aleijado, tá? Ele tinha uma muleta. Vou fazer aqui a muleta dele. Aí o Tinitim chegou com o pai, só que não era porque ele era deficiente que ele ia ser triste. Tá louco? Ele chegou todo feliz da missa. Fazendo festa, os dois, todos felizes. Aí os pequenos falaram, vai achar a Marta, não sei o quê. Aí eles acharam a Marta, todo mundo se abraçou e tal. Aí a mãe perguntou assim, como foi a missa? Vocês... Tinitim se comportou bem? E o pai falou assim, não, ele se comportou super bem. A única coisa que eu achei estranha, né, é que ele veio, quando ele fica mais sozinho, assim, ele tem umas ideias, assim, mirabolantes, meio estranhas. O que ele falou? Ele falou assim que, como as pessoas não enxergavam o que era realmente o Natal, as pessoas não sabiam mais ver isso, ele falou que ele queria ficar na frente da igreja, com a sua muleta, para tentar lembrar as pessoas sobre o que realmente é o Natal. Porque não é no Natal, gente, que o Jesus, segundo a Bíblia, fez o aleijado andar? Não é o Jesus não, na verdade, assim, o Jesus não é, o Natal não é o aniversário de nascimento dele? E não é o Jesus que fez o aleijado andar? Que fez o cego enxergar? Então ele falou, o Tinitim falou assim, se eu ficar na frente da igreja e o pessoal vê o aleijado, de repente o pessoal lembra que o Natal é Jesus, que é... Não que as pessoas pensam, entendeu? Mas foi só uma ideia legal do Tinitim, mas ele não fez isso. Aí quando ele chegou, todo feliz, foi aquela algazarra, né, aquela festa, Tinitim já jogou sua muleta, aí os irmãos pegaram ele, que ele não andava, colocaram ele perto da lareira para ele se esquentar, e o povo já começou a se organizar, cada um fazia uma coisa em casa, não era só uma pessoa que fazia, não. Cada um fazia uma coisa, para quê? Para eles organizarem o grande almoço de Natal. Então, os pequenos e o Peter foram até a padaria buscar o grande ganso recheado. A Marta começou a esquentar os pratos para servir tudo bem quentinho, até com o prato quente, que fazia diferença no inverno, para ficar bem acalentado, com bastante calor, né? Da esperança nesse almoço de Natal. A mãe foi arrumar tudo, cada um fazia uma coisa e tal. Um foi pegar as batatas, porque o almoço era um ganso recheado, um purê de batata, que inclusive o Peter tinha ajudado a fazer, e tinha um creme de maçã também.
Aí, a hora que chegou aquele ganso recheado foi colocado na mesa. Só que você acha que todo mundo caiu de boca no ganso? As crianças, é claro, estavam desesperadas, loucas, só que elas esperaram o momento certo. Elas até pegaram uma colher e colocaram na boca assim, ó, a colher vazia, para conseguir esperar a ansiedade de fazer tudo que tinha que ser feito antes de todo mundo, todos juntos, compartilharem a refeição. Então, a mãe pegou aquele ganso com as batatas do lado, com creme de maçã, pegou uma faca. E a hora que a mãe pegou a faca e cortou aquele ganso, todo mundo ficou assim, sabe? Era um evento, assim, uma coisa maravilhosa. Cortou o ganso. Aí, antes disso, todo mundo rezou, fez uma oração. E na hora de comer, não tinha só a carne, sabe por quê? Porque eles eram pobres e para encher a barriga de todo aquele pessoal não dava só um franguinho, só um ganso, entendeu? Então todo mundo comeu, foi maravilhoso. Ai, eles estavam assim com aquele gosto do tempero, que era o tempero de sálvia, tempero de cebola até a sobrancelha, porque é aquele gosto das comidas de Natal que aquecem o coração, que vai ficar para sempre na sua memória. E isso gera esperança, entendeu? Então eles dividiram tudo isso, sobrou só um ossinho de nada. Aí a mãe falou assim: ah, não, ainda não acabou. Agora tem a segunda parte da nossa celebração. Aí ela foi até lá fora, onde tinha um forno a lenha, e ela tinha preparado com todo cuidado um pudim. Um pudim. E ela ficou até tremendo na hora de desenformar esse pudim que ela tirou do forno a lenha, porque vai que quebra. E todo mundo tava na expectativa, né? Mas ela fez com cuidado e pá, deu certo. Aí ela chegou com o pudim pra todas as galera lá, pra todo mundo, e falou assim: o pudim está servido. Só que era um pudim pequenininho para um monte de gente. Mas você acha que alguém falou assim: ah, é pequeno? Não, todo mundo sabia que ela tinha medido a farinha, o que tinha, com os ingredientes que tinham. Todo mundo comeu tranquilo e ficou feliz. Não bastando isso, tinha a terceira parte dessa linda comemoração. Qual que era? A terceira parte, que tá na página 88, era: agora vamos pegar nossa melhor louça, disse o papai Bob Scratch. Vamos pegar nossa melhor louça e vamos até próximo da lareira para todo mundo se aquecer. E vamos tomar o nosso ponche, que é aquele suco de frutas que se fazia, né? E vamos comer castanhas junto. E para isso vamos usar nossos 2 copos de vidro e nossa taça com a base quebrada. Mas era um grandioso momento e todo mundo se reuniu como se fosse em U, assim, em volta da lareira. E um ia passando um copo pro outro, bebendo naquele ponche. E pegava a castanha e colocava na lareira, esquentava, aí fazia aquele clac, 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 esquentava, comia aquela comida quente, não é mesmo? Símbolo do Natal. E ai, aquecia o coração e todo mundo lá, dando risada, brincando, todo mundo animado. Até que a hora que chegou na vez do pai pegar o copo dele para fazer esse brinde, ele levantou o copo e falou: eu quero oferecer um brinde a uma pessoa muito especial, Senhor Scrooge, porque sem o dinheiro dele a gente não teria comprado o ganso de hoje. Aí a mulher protestou, falou assim: você é louco! Ele te maltrata, ele te paga uma mixaria, ele é ruim, aquele sovina, e você ainda está brindando. Aí acabou o clima de Natal. Todo mundo que já conhecia como o Sr. Scrooge era sovina, ruim, maltratava o pai, tipo, ficou de mau humor. E o Scrooge lá vendo tudo isso com o espírito de Natal, né? Ficou uns 10 minutos assim, a galera, acabou o Natal, acabou, sabe como é que é? Acabou aquela animosidade, aquela empolgação, acabou, morreu, tá? Então, o nome do Scrooge provocava isso porque ele não era uma pessoa boa que se importava com os outros, só se importava com dinheiro.
E nisso, o Scrooge, ele não parava de olhar pro Tiny Tim. Aí ele virou pro espírito do Natal e falou assim: Espírito do Natal, me diga se Tiny Tim viverá. Porque ele viu que ele era fraquinho. Tanto é que na hora de cortar o ganso, todo mundo tava tão animado. Aí o Tiny Tim só falou assim, ó: opa! Sabe quando se fala com a voz fraquinha, assim? Porque ele tava com a saúde debilitada, entendeu? Aí o Scrooge perguntou se o Tiny Tim ia sobreviver, que ele ficou impactado com a existência do Tiny Tim. Claro que ele nem sabia, pode cair isso, ele nem sabia que o Bob tinha Tiny, tinha um monte de filho, não sabia nada disso. Então ele estava se sensibilizando, entendeu? E com essa pergunta, o espírito perguntou assim, o espírito respondeu o seguinte: vejo um lugar vazio na mesa. Isso significa o quê? Que diante da fraqueza, da doença, né, do Tiny Tim, possivelmente ele morreria, né? Aí o Scrooge falou assim: não, espírito bondoso, diga que ele será poupado, por favor. Aí o espírito falou: se essas sombras, se essa situação ninguém ajudar a mudar no futuro, você não vai encontrar o Tiny Tim aqui. E ainda o espírito falou assim: mas também se ele morrer, né, já que ele é pobre, melhor, porque daí diminui essa raça de pobre que tá sobrando. Aí ele falou isso porque quem que falava que o pobre tá sobrando? O Scrooge. Então o espírito falou igualzinho ao Scrooge. Você lembra que no primeiro capítulo o Scrooge falou que os pobres tinham que ficar presos? Né? Porque ele não se importava. Então, é menos um pobre aí se morrer, né? Então falou desse jeito. Aí o Scrooge baixou a cabeça assim, ó, porque ele ouviu suas próprias palavras, né? E o espírito ainda falou para ele, falou assim: quem é você para você decidir quem tá sobrando, quem não tá sobrando, né? Você é menos digno de viver do que milhões de crianças como essa, não sei o que, ainda repreendeu ele. Toma, Scrooge. Né? Então aí o Scrooge abaixou a cabeça mais uma vez, assim, ficou até trêmulo, olhou pro chão, né? E a hora que ele levantou o olhar, tava lá o Bob, brindando. Senhor Scrooge! E aí ele brindando e a mulher protestando. A Belinda falando, ficaram brigando lá, né? Que não tinha que brindar pro Scrooge. As crianças já ficaram sem ânimo, daquele jeito, porque falou o nome do Scrooge. E no livro fala que demorou 5 minutos para esse desânimo acabar, para esse desânimo se dissipar. Essa informação tá na página 90, tá bom? Mas depois desse momento, eles voltaram 10 vezes mais animados que antes. Aí o Bob falou que ele ia tentar arrumar um emprego pro Peter. Aí a família já começou a imaginar o Peter como um empresário. E as crianças começaram a brincar, né, com isso. Falar que o Peter ia ser um homem de negócio. E o Peter, com aquela roupa, achou que ele ficou se imaginando naquela situação. A irmã Marta, que era aprendiz de chapeleira, falou que que bom que hoje é feriado, que daí eu vou poder dormir bastante, porque eu tô trabalhando muito, tô cansada, tá vendo? Né? Então começou a contar que ela ia economizar dinheiro, e aí todo mundo ficou lá conversando, brincando, né? No espírito de Natal, ou seja, era uma celebração que não tinha nada demais, mas tinha tudo. E ao final disso aí, Tiny Tim ainda cantou uma canção melancólica, quer dizer, uma canção assim com um tom um pouco triste, né? Sobre uma criança perdida na neve. E ele cantou lindamente. E além disso, fala no final da página 90 que eles não eram uma família bonita de aparência, não era, tá? Era uma família normal, que eles tinham lá as roupas velhas, que entrava água no sapato deles, tá certo? Que inclusive o Peter poderia, assim, ser um ladrãozinho, quando ele fala assim, ó, que o Peter poderia conhecer o interior de uma casa de penhores. Penhores é onde se leva joia para você guardar em troca de um empréstimo de dinheiro, né? Esse tipo de coisa.
Então, que ele poderia, por conta da situação difícil deles, ter roubado alguma coisa já, né? Enfim, mas que eles tinham tudo aquilo, né, que fazia deles uma família feliz e tudo mais, com grande esperança, e essa esperança reabastecida justamente no Natal. E aí era a hora de sair dali, né? O Scrooge, o espírito de Natal. E a hora que eles foram saindo, o Scrooge ficou olhando o tempo todo pro Tiny Tim, porque ele foi impactado por tudo aquilo que ele viu, especialmente pela figura do menino que era doente.